Hoje estamos aqui na sala esperando vocês com essa banda alemã. Ana, querida, bem-vinda! A banda Eloy. Eu confesso que eu não conhecia. É uma super dica do nosso querido escritor carioca, já radicado em Florianópolis. Bem-vinda, Ana, bem-vindo, Will. Estamos fazendo sala, hoje estamos num cenário diferente, literalmente estou na sala de casa. Por quê? Vamos mudar um pouquinho a nossa trilha. Calminha, acalmando o ambiente, aguardando os nossos queridos ouvintes, espectadores, curiosos, questionadores. Estamos transmitindo novamente ao vivo pelo YouTube e também pelo Instagram. A comunidade começa a aumentar, né, gente? A comunidade começa a aumentar e a gente vai expandindo, assim como os nossos conhecimentos, assim como a nossa consciência, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre essa tal de IE, que tá tão comentada, né? A inteligência espiritual. Eu abri uma... Adri, querida, muito bem-vinda. Eu abri uma caixinha, assim, de pergunta por especulação, digo, vamos ver como é que tá isso. Gente, a coisa movimentou de um jeito. Aí eu mandei algumas perguntas para os meus alunos, né? Tipo, alguma curiosidade que eles tivessem, aproveitando. E olha, surpresa a quantidade de perguntas. Aí eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu reúno todo esse povo, falo tudo de uma vez só, converso com todo mundo e vou explicando o que é essa tal de inteligência espiritual. Muito bem-vindos, muito boa noite para todo mundo, para aqueles que vieram, para aqueles que ainda vão vir, para aqueles que chegarão depois e os que vão assistir depois, que eu espero que fique gravada essa live. Então vamos lá, Cris. O que é essa tal de inteligência espiritual? Antes o meu chá, né, gente? Para melhorar minha qualidade de sono, eu sempre dormi muito bem. Mas para me ter um sono que eu descansasse mais, eu não tomo mais café depois de 2, 3 horas da tarde. Compensação que eu tomo de chá, né? Mas é um chá mais tranquilo, sem cafeína. Então, vamos começar assim. O que é essa inteligência espiritual, Cris? Aí eu te diria, o que não é essa inteligência espiritual? Tá? Vamos começar por aí. A inteligência espiritual, ela não é religião. Ela não está atrelada a um dogma, a uma religião, a uma filosofia de vida, tá? O que é a inteligência espiritual? A inteligência espiritual simplesmente é. Ela só é. Ela é neutra. E o que quer dizer isso? Quer dizer que depende do tamanho da inteligência, da consciência que você tem, não é do tamanho que você tem, o tamanho que você tem o entendimento dela, tá? Eu entendo, eu tenho consciência até ponto X, então ela vai te levar e te movimentar até ponto X. Eu tenho 60% de conhecimento, eu tenho 20% de conhecimento. Ela vai te mostrar o que esse campo de 20% pode trazer na sua vida. O que esse campo de 30%, de 40%, de 50% pode trazer na sua vida. Antes de qualquer coisa, o que nós somos? Isso aqui não fica. Isso aqui é uma roupagem, isso aqui é uma capa, isso aqui é perecível, isso aqui se vai, certo? Então, o que nós trazemos, ou vocês vão me dizer que a gente vem assim, já vem nesse corpo, né? Já vem nesse corpo da onde a gente tá vindo, com a inteligência, com essa intuição que a gente tem, tá? Então, antes de mais nada, nós somos uma essência, nós somos uma energia em movimento.
chegamos aqui no planeta Terra, que é um planeta de carbono, de oxigênio, de H2O, para esse corpo poder habitar esse espaço no universo. Ele precisa de carbono, que é a nossa composição, precisa de oxigênio para respirar, precisa de água, somos compostos de água. Os nossos ossos têm 30% de água, o nosso corpo tem mais ou menos 60% de água. Resumindo, somos mais que 70% água. Tira a água do nosso corpo, nós murchamos, desidratamos, o nosso cérebro entra em falência, certo? Então, a prova de que tudo isso aqui é perecível, né? Não tem, não é infinito. A consciência, sim. Muitos chamam de espíritos, alguns chamam de alma. A inteligência espiritual. Boa noite, Ali. A inteligência espiritual, nós já nascemos com inteligência espiritual, tá? Nós já temos, só nós não temos a consciência de como acessar esse campo. Então, se algumas pessoas usam a inteligência espiritual para levar para o lado da religião, ela não está usando a inteligência espiritual, ela está manipulando o emocional das pessoas para conduzir. Lembra que eu falei que depende do tamanho do nosso conhecimento em relação a ela? Se eu tenho um conhecimento em relação a ela, que eu vou levar, eu digo que eu sou cristã, eu sou vinda de Cristo, eu sou cristã, eu acredito em Jesus Cristo, no que ele trouxe, no que a história conta. Estudei sobre as cartas de Cristo, sobre Cristo. Então, eu, Isabel Cristina, e o tamanho da minha inteligência espiritual, sou cristã, tá? Aí, se eu quisesse induzir vocês, trazer vocês com a minha consciência para esse tipo de filosofia, para isso que eu acredito, eu estaria manipulando vocês para vocês acreditarem nisso, porque é aquilo que eu acredito. Então, eu traria vocês para dentro do meu pensamento, para dentro do meu dogma, para dentro da minha religião, certo? E o que a inteligência espiritual não faz de jeito nenhum? Ela dá para você ferramentas, ela dá para você consciência, ela dá para você intuição, para você descobrir o teu caminho. Tereza, querida, muito bem-vinda. Para você descobrir o teu caminho. Quer ver prova disso? Se todos nós nascemos com uma cheguei, sentindo falta desse cheguei. Para você ter uma ideia, todos nós nascemos com uma identidade de alma. Ah, Cris, lá vem ela. O que é isso? Assim, ó. Digital, 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 digital. Só nas mãos, né? Tem mais os pés. Nenhuma igual a outra. Íris, esquerda, direita, nenhuma igual a outra. Se vocês olharem e observarem bem, eu tenho o olho um pouco mais claro que o outro. Ou essas correções de câmera, de vídeos, elas corrigem, tá? Mas eu tenho um olho um pouquinho mais claro que o outro. Quando vai se analisar as íris, elas não são iguais, embora todos os órgãos, toda a parte emocional, todos os órgãos físicos estão em cada uma das íris. As orelhas não são iguais, né? A sola dos pés não são iguais, embora possa se fazer análise do corpo físico pela sola dos pés, a reflexologia. Então, identidade de alma, não existe dois DNAs idênticos, totalmente idênticos em 8 bilhões de seres humanos que habitam a Terra atualmente. Não existe dois DNA. O que isso está querendo dizer pra gente? Que todos nós já viemos de onde viemos, o tal do mistério, né? Com uma identidade de alma, com uma identidade de inteligência espiritual. Exemplo, vai pedir para um monge budista ser baladeiro. Não está na identidade de alma dele. Ele não vai conseguir, vai irritar ele. Vai pedir para um
baladeiro ser um monge budista. Não está na identidade de alma dele. Até mesmo muitas vezes a gente quer interferir na evolução das pessoas, ou na identidade de alma, ou naquilo que acha melhor para as pessoas, né? Um exemplo disso, até eu estava comentando hoje de manhã numa reunião, um morador de rua, em situação de rua. Muitos têm as condições que foram para lá, mas muitos, eles precisam daquilo, eles precisam daquela experiência. E a gente está lá julgando com a experiência que a gente precisa, né? Então, vão querer que a Cris seja somente zen, quieta e sem falar. Quando eu envio o reiki para vocês, é uma parte da minha identidade, que é calma, que é tranquila, que está assessorada por mestra Rovena, pelos mestres, né? Quando a Cris vai fazer consultoria financeira, você já pensou a Cris chegar lá no escritório de um executivo, de um empresário? Namastê, namastê. Não serve, tá? Ah, Cris, mas você vai dizer que são as personas. Não, eu vou integrando cada parte, e assim eu vou me desenvolvendo e evoluindo. Eu vou expandindo a ponto. Um exemplo, eu vou fazer uma trilha, né? Eu acho que quase todo mundo aqui já fez trilha nessa vida, né? De maior ou menor intensidade. Normalmente a gente faz uma trilha para chegar em alguma vista, né? Para ter uma vista bonita, para ver alguma coisa. Exemplo disso, o avião, né? Também. Então, quando nós subimos uma trilha, nós entramos normalmente por dentro de um mato mais fechado, mais aberto, né? E por aí vai. E a gente tem uma visão, né? A gente tem visão daquelas folhas, a gente enxerga um pouquinho o sol de vez em quando, né? Ou se tá chovendo, a gente se molha um pouco, mas não muito. A gente tem aquela visão. À medida que a gente vai avançando e subindo, a visão vai se abrindo, ela vai se ampliando, tá? Assim também é à medida que nós vamos tendo a nossa inteligência espiritual. Ah, Cris, mas e se tomar consciência das coisas? Não. Porque inteligência espiritual é um conjunto de tudo, do físico, do espiritual, do emocional, do financeiro, do relacional, do amoroso. E aí vocês vão dizer, ah, mas tem inteligência espiritual, a inteligência financeira, a inteligência emocional. Então tá, então vamos concordar que tem, né? E tem. Vamos concordar com tudo isso, e depois que tudo isso passar, depois que não tiver mais corpo físico, que não dá para levar para onde a gente vai porque nós somos só energia, né? Não integrada na matéria. Para onde que nós vamos levar o dinheiro? Para onde que nós vamos levar qualquer outra coisa que não a nossa energia e a nossa consciência? Então, vocês concordam comigo que nós somos guiados pela nossa inteligência espiritual, que a nossa inteligência espiritual tem sim que ter um intelecto, tem que ter um grau de inteligência para sobreviver, para evoluir, para voltar ou para ir, seja lá para onde nós vamos. Ah, mas aí você está falando em espiritualidade, aí você está falando em espiritismo. Não, eu estou falando cada vez mais o que a ciência está comprovando, que nós somos energia. O que a ciência já consegue comprovar hoje? Que a nossa glândula pineal, que fica bem no meio da cabeça, alguns cientistas já conseguiram pegar ela e fatiar. Sabe o que ela tem dentro? Diamantes, cristais, e que vibram. Então, assim, ainda somos um mistério. Por quê? Você já imaginou, de repente, a ciência vem e joga tudo que ela sabe no ventilador? Ela joga todas essas informações para a gente? Será que a gente está preparado para saber disso? Será que a gente está preparado para entrar nesse mundo? Ou será que, de repente, a nossa cabeça ia dar um looping assim? Ou muitas pessoas iam entrar em desespero, em síndrome de pânico, em negação. Então, à medida que nós vamos avançando, como nós estamos passando por uma outra transformação, tá? Planetária,
E só um pouquinho que tá querendo encerrar, acho que toquei em algum botão aqui no YouTube. Então, como nós estamos passando por uma transição, por uma evolução, por uma expansão de universo, porque o universo cresce infinitamente, né? O universo, os universos, nós estamos na Via Láctea, nós já falamos sobre isso. Então, a nossa consciência, o nosso ser, quanto energia, cresce infinitamente. Não temos mais essa capa, acabou essa capa, vamos virar energia em um outro ambiente, tá? Aonde? Não sei. Ainda não nos foi permitido fazer uma comunicação, né? De que outro lado, aonde que tá esse trem, aonde que tá esse transporte, aonde que tá esse avião, né? Acho que nós não suportamos essa verdade ainda. E a ciência aos poucos vai nos passando isso. Certo, meus amores? Eu vou responder umas perguntas que ficaram no direct ali e naquela postagem que eu fiz. E a qualquer momento que vocês sentirem necessidade, que vocês sentirem vontade, vocês podem fazer a pergunta aqui que eu vou responder todo mundo, tá? Não existe, lembrando que não existe pergunta indevida, pergunta boba ou qualquer outro tipo, tá? Toda pergunta é bem-vinda sempre. Essa, inclusive, é um dos desenvolvimentos da inteligência espiritual, tá? Perguntem sempre e tudo, se questionem muito. Então, vamos respondendo, tá? Muito bem-vindo, Hailey. Então, respondendo a primeira pergunta de uma delas, primeiro devemos acreditar em nós para conseguir o que se quer? Como é o processo? E aí eu vou te responder que não. Acreditar apenas não basta. Exemplo, eu acredito que eu vou ganhar na Mega Sena. Eu acredito porque eu acredito, porque eu acredito, porque eu acredito. Mas eu jogo? Tá, então tá, eu jogo. E eu continuo acreditando. E quais que são as probabilidades de você ganhar, Cris? Minhas probabilidades é 1 em 2 milhões, 1 em 2 bilhões, entendeu? Então, assim, só acreditar não basta. Precisa ser, precisa vibrar, tá? Pra gente conseguir o que se quer. E como nós estamos em experiência física, matéria, como nós vivemos em uma esfera global, num planeta chamado Terra, e que aqui se pratica o capitalismo na maioria dos países, então nós temos que entrar para a ação, tá? Então só desejar e só ser sem ação aqui nessa fisicalidade não funciona. Então primeiro devemos acreditar? Sim. Depois devemos vibrar? Sim. Depois devemos ser? Sim, tá? Para daí sim o processo chegar até a gente. Então nós temos um caminho, tá? Vou ficar aqui só meditando e querendo que venha, não acontece. Mas se nós já entramos em outra escala de sentimento, de sensação, de evolução na escala das emoções, nós já conseguimos manter uma vibração onde a nossa mente está mais tranquila e ela consegue visualizar, ter outros tipos de ideia, ter outros tipos de criação e ter outros tipos de acesso, fica mais fácil. Tudo parte primeiro de quem eu sou, de eu me conhecer quem eu sou e qual a média de escala que eu vibro, tá? Existe uma tabela de escalas de vibrações, né? É chamada tabela de Hawkins. Ali a gente consegue pegar ela e medir, né? Em quantas horas eu fico acordada por dia e quais as sensações que eu mais sinto. E para isso eu preciso me conhecer. Eu fico mais tempo em estado de raiva, eu fico mais tempo em estado de ansiedade, eu fico mais tempo em estado de sonolência, eu fico mais tempo em estado criativo, eu fico mais tempo na paz, na boa.
Eu fico mais tempo irritada? Eu fico mais tempo falando dos outros? Então, tudo isso tem uma escala de emoções. E por essas escalas de emoções, você vê o que você consegue criar. Olha ao seu redor, tá? Nós não conseguimos emanar e enganar, né? O que tem ao nosso redor é conforme nós vibramos a parte do tempo. Tá dando para processar, gente? Por que as pessoas demoram tanto para entender que tem esse poder? Porque nos falta conhecimento de quem somos. Quando nós buscamos, em primeiro lugar, nos conhecer, vocês já imaginaram se quando a gente nasce, quando a gente começa a aprender a falar as primeiras coisas, quando a gente começa a tomar consciência quem é papai, quem é mamãe, a nossa mão, que a gente começa a olhar, se fosse nos ensinado a matéria de autoconhecimento, olha, Cris, você sabe que agora você está num planeta chamado planeta Terra e que você tem um tipo de vibração, quando você chegou aqui você chegou um pouco com medo, por isso você chorou, que o teu corpo é composto de água, que você vai passar algumas emoções. Você já imaginou que salto nós daríamos na humanidade se nós tivéssemos um treinamento pelos nossos pais? Eu falo de mim também, porque eu tenho filha e eu não fiz curso para ser mãe, né? Então, que diferença que nós teríamos? Então, as pessoas demoram muito para entender e algumas vão embora sem entender porque não têm acesso. Algumas já vêm com uma inteligência mais aflorada e é meio que nato, né? Que moram em lugares... Vamos colocar um exemplo dos pescadores que estão sempre dentro do mar, né? Quando você vai conversar com essas pessoas, quanta sabedoria eles têm. Porque eles já estão mais expandidos, acho que na contemplação. Não sei explicar também, gente. Agora, a terceira pergunta. Em que sentido a prosperidade, no geral, está ligado com a inteligência espiritual? Não somente dinheiro, no sentido da fonte, tá? Em que sentido a prosperidade, no geral, está ligado com a inteligência espiritual? Em que sentido? O sentido também do autoconhecimento. Quando eu me conheço... Rolim, bem-vindo ou bem-vindo, Lidra. Quando eu me conheço o suficiente, eu vou entender o que é prosperidade para mim. Não o que a mídia, não o que papai e mamãe, não o que os amigos, não o que o núcleo, não o que o trabalho diz o que é prosperidade. Lembram da identidade de alma? Cada alma tem uma identidade, cada alma sabe como é que ela vai vibrar e o que é melhor para ela. Então, nessa identidade de alma que cada um vibra, vai entender o que é prosperidade. Saúde, bem-estar físico, boa alimentação, conta bancária, mobilidade. Então, assim, é muito relativo, tá? E à medida que você vai expandindo mais a sua inteligência espiritual, você vai abrindo o leque das tuas possibilidades. Você vai abrindo o leque que essa prosperidade pode ser muito maior. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Então, assim, eu vim de uma família muito humilde. Pobre mesmo, tá, gente? Pobre de maré. A gente dormia com roupa que a gente... com acolchoados... daqueles que é feito à mão, costurado, que tinha que colocar peso para ficar quente, tá? Eu não aceitava aquilo. Eu queria uma vida melhor, mas eu não entendia. Então, trabalhei, me planejei, que quando eu tivesse determinada idade, eu queria ter uma vida estabilizada, eu queria poder não trabalhar mais, não fazer, né, mais nada, desfrutar a vida e tal, e assim eu fiz por um tempo. Aí eu comecei a estudar, o conhecimento te liberta, né? E às vezes a gente brinca que a ignorância é uma bênção também. Em que sentido? Comecei a estudar mais, me considero muito próspera, graças a Deus, mas aí eu subi na montanha e eu olhei por cima da montanha e eu vi que tem mais coisa no horizonte, entende?
Então, à medida que você vai buscando maior conhecimento, você vai entendendo que a prosperidade é mais. E a prosperidade também é infinita, porque como somos seres infinitos, é natural que ela é infinita, né? Gente, escreveu uma coisa que nem eu tô entendendo aqui. Tá. Como avaliar o nível de inteligência espiritual? Isso aqui eu respondi um pouquinho antes, né? Pela tabela de Hawkins e pelo que acontece ao teu redor. Como que está a sua vida ao seu redor vai corresponder ao tipo de vibração que você frequentemente, o que é frequência? É aquilo que eu mais frequento. Se eu frequento mais a raiva, eu vibro mais em raiva. Se eu frequento mais o amor, se eu sinto mais amor durante o dia, eu frequento mais o amor. Se eu frequento a insegurança, eu estou mais na insegurança. Então, como saber como eu vibro? Se você puder, se você lembrar, escreve durante o dia, faz um diáriozinho aí de umas 3 semanas a um mês, como que você está se sentindo. São 9 horas da manhã, acordei, estou bem. São 10 horas da manhã, estou com um pouco de ansiedade. São 11 horas da manhã, estou irritado, estou com fome. São 2 horas da tarde, estou com sono, né? Só um exemplo. São 3 horas da tarde, estou extremamente bem. São 10, 22 e 30, estou num processo criativo, estou muito otimista, achando que está tudo bem. Aí a gente faz uma média disso e vê aonde que nós estamos vibrando. Conforme a nossa vibração em escala e média, né, tempo médio, vai nos dar o nosso grau de maior ou menor inteligência espiritual. Pelas nossas íris também é possível ver qual que é o nosso grau de evolução espiritual, tá? Dentro da escola raidiana, que é das emoções, consegue se ver também. Assim, parece até um pouco utópico isso, né? Mas está impregnado nos nossos olhos o nosso nível de evolução espiritual, de inteligência espiritual também. Nós ainda estamos iniciando esse assunto, assim, que parece uma coisa tão distante, que parece uma coisa meio abstrata, né? Mas nós vamos entrar em tempos onde será falado muito disso. E aí vocês vão dizer, eu lembro daquela mulher que fazia live, ela falava disso, onde é que tá ela? Tá? Vocês vão ouvir falar muito disso. Então, tem muitas pessoas que dizem que fazem terapia de inteligência espiritual, que daí trazem mais pelo lado zen, mais isso. Não, isso é terapia, tá, gente? Inteligência espiritual, dá para associar ela como um estudo, tá? É um estudo de quem você é, um estudo de como você vibra, um estudo da capacidade do teu poder de criar as coisas, de transformar o meio onde você está, de você se transformar, de você ter um entendimento das coisas. Cris, mas isso não é maturidade? Se for o conjunto de tudo, se você conseguir trazer tudo para ter esse equilíbrio, nós podemos até chamar de maturidade espiritual, maturidade da alma, né? Que me perguntaram aqui? Muita procura para o curso? Teve bastante procura para o curso, sim. E o que mais me surpreendeu foram que o nosso grupo são de pessoas ecléticas, tá? Então, assim, não é gente que busca espiritualidade, não é só gente que busca o lado zen, ele tá bem eclético e é muito bonita essa troca, tá? Então, para você ver o nível de interesse das pessoas que realmente está dentro da sua alma. Opa, esse tipo de conversa está conversando comigo, está conversando
com a minha inteligência espiritual. Então, surpreendeu bastante os integrantes, tá? Outra pergunta, ainda tem vaga para essa turma? Não. Fred, querido, hoje eu abri a live com a sua música do Eloy. A Ali tá colocando, a Alessandra é uma das alunas, nossa egrégora é top. É sim, nós temos até trilha musical no nosso grupo, tá? E a nossa trilha musical, ela é muito bacana, que ela vai de rock, a música de louvor, a samba, tá muito bonita. E sabe o que é bonito disso tudo? Cada um colocou uma, duas ou mais músicas que gosta. E os hertz das músicas, não é porque é música X, Y, T, os hertz das músicas são todos hertz altos. A nossa trilha musical está em escala de vibração, de bem-estar, de alegria e de motivação. Interessante, né? Não tinha falado isso para vocês, né? Então, como saber da minha inteligência espiritual? Eu já respondi, mas eu repito, tá? Fazendo autoavaliação. Como que eu me sinto a maior parte do tempo? Eu me sinto bem. Eu me sinto revoltada, eu me sinto revoltado. Eu me sinto cansada, tô cansada. Por aí você vai ver aonde que tá o teu nível de inteligência espiritual, tá? As emoções comandam muito o nosso nível de inteligência. Quero saber quando vai poder tomar nosso café. Se eu falar quem é, eu vou dedurar, mas não tem problema. Foi a Leinha, tá? A arquiteta que fez a reforma aqui em casa. Leinha, quando vocês já estavam aqui reformando o apartamento, eu dizia, hoje não posso, agora não posso, eu tenho que atender, eu tenho que fazer isso, né? Então, assim, a agenda, ela ficou um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais preenchida. Mas logo nós vamos tomar nosso café. Essa sexta-feira à tarde, agora eu tenho folga e eu tenho horário, se você quiser marcar, tá bom? Tô assumindo compromisso público aqui. Fred tá fazendo uma pergunta. Como medir e avaliar uma inteligência espiritual? Fred, querido, eu respondi, mas eu vou responder de novo, tá? Avaliando o que você mais sente no decorrer do dia, tá? Qual que é o teu estado de emoções, né? Qual que é o teu estado físico de saúde, tá? E também dá para analisar pela íris dos olhos na escola Raidiana, tá? Nós temos um grau de evolução espiritual que se mede, que fica na íris superior, tá? Nós temos alguns sinais ali que dá para ver, tá? Isso é alguns pontos físicos, tá? Pela tabela de Hawkins, nós estamos justamente nós não concluímos ainda a tabela de Hawkins nas nossas aulas de IE. Então, é um conjunto de coisas, tá? Às vezes eu sou bom no emocional, mas eu não sou bom no físico, porque eu não tenho a tal da prosperidade financeira. Às vezes eu sou bom na prosperidade financeira, mas eu não sou tão bom no emocional, no relacional com as pessoas. Às vezes eu sou bom nos dois, mas eu não tenho muita prosperidade no trabalho. Então, é um conjunto, tá? É um conjunto de equilíbrio. À medida que você vai desenvolvendo mais isso, vai abrindo o teu campo e você vai trazendo equilíbrio em todos os campos. A Alessandra tá falando assim, eu tenho andado com a escala de Hertz junto comigo para sentir e saber a energia. Ótima dica. Eu vou postar no meu Instagram, tá? Vocês do YouTube, é o mesmo canal aqui do Instagram, tá? É Cris Bebel, @CrisBebel2017. Eu vou postar aqui e vou deixar ali nos destaques, tá? Então, sempre que vocês quiserem, vai estar bem minha cara de maluquices. Não você tá se conhecendo. E pra que melhor que isso, né? Então, eu vou deixar essa tabela ali e a gente vai ver, tá? Vocês lembram quando eu mando o reiki pra vocês?
em alguns finais de semana, que não são todos, que eu digo o chakra tal estava mais fechado, outro estava mais aberto, o laríngeo tá isso, tá aquilo, também tem a ver com escalas de emoções, são os nossos centros de energia, aonde a gente capta energia e aonde a gente emana energia. E às vezes desequilibra porque brigamos, porque comemos errado, porque bebemos, porque dormimos mal, porque falamos dos outros, porque engolimos coisas que era pra gente ter falado e a gente não falou. E tudo isso desalinha também, tá? O nosso campo energético. Se for resumir tudo, gente, somos energia. Se nós não cuidarmos das nossas energias, o outro não vai cuidar, tá? Se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos e das nossas emoções, nós vamos nos deixar levar pelo inconsciente coletivo. O que quer dizer isso, Cris? Você é aquilo que você consome, tá? Em comida, em bebida e etc. Em TV, em telas, tá? Isso tudo muda a frequência também, tá? E muitas vezes faz descer o nosso padrão vibratório, onde muitas vezes, mas por que as coisas acontecem para mim de uma forma sempre turbulenta? Por que eu não tenho uma qualidade de sono boa? O que você viu antes de dormir? O que você leu antes de dormir? Qual que foi a tua higienização das coisas que você viu, você falou e você fez e você se alimentou? Tudo isso trazendo para a consciência, né? Então, vocês querem um exemplo assim de mudar rapidamente a energia de vocês e subir na escala essa tabela das emoções, das energias, dos hertz? Façam um jejum intermitente. Quem conseguir, quem puder. Quem tem olho claro, tá? Que somos nós, os linfáticos, a gente não consegue fazer por muito tempo, tá? Porque nós precisamos equilibrar um pouco a alimentação. Quem tem o olho mais escuro, que tem um organismo mais forte, que é mais resistente, que a prova disso que pega um super gripão 2, 3 dias, passou, tá? Tentem fazer uma semana de jejum intermitente. Como que pode ser? Aquele que você se sentir melhor. Se você quer comer a tua última refeição às 20 horas e depois só almoçar, ótimo para quem consegue. Para quem não consegue, 12 horas, 14 horas de jejum. Vamos supor, tomou café da manhã, jantou 9, 10 horas, aí não toma café da manhã. Se puder, tá? Quem não conseguir, pula uma refeição. E vou dizer para vocês que vocês vão mudar muito, os pensamentos vão clarear, tá? Vocês vão dormir melhor. Os 2, 3 primeiros dias dá um pouquinho de enjoo, passa mal, é o organismo, né, fazendo a limpeza. Mas é bom para tudo, gente. Oxigenação do cérebro, limpeza de intestino, limpeza das vísceras, limpeza dos órgãos internos, tudo, tá? Somos 2, Ali, virou igual relógio, sempre comigo, olha aí, ó, que coisa boa. Imprimiu uma linda. Tá, do café. Podemos ter mais percepção das coisas e fatos com a inteligência espiritual? A resposta é sim. Enquanto eu vibro na raiva, eu vou atrair coisas que me façam sentir raiva. Enquanto eu vibro na alegria, eu vou atrair coisas, energias, campo vibracional que me faça sentir alegria. Enquanto eu me sinto próspera, eu me sinto bem, enquanto eu sinto que eu posso ir para o lugar que eu quiser, a hora que eu quiser, viajar para o canto que for, vão aparecer mais situações, vão aparecer mais pessoas que pensam igual. A gente é muito e muito da vibração do campo aonde a gente está, quem está ao nosso redor. Adianta eu vibrar sempre na paz, no amor, no good vibes, no tá tudo bem. Eu vibro aqui e aí eu tô dentro de um núcleo familiar que ainda assiste TV aberta, as Rede Globo, as Record, aquelas noticiários de final de tarde lá que nem sei mais se ainda existe,
que faz um outro tipo, eu posso continuar vibrando, mas se eu pegar a média disso aqui que eu tô vibrando, com a família, com os amigos que vibram aqui, vocês concordam que eles sobem muito pouco e eu desço aqui para ficar na média? Então, às vezes você diz assim, mas eu faço tudo certo, mas não funciona. E às vezes até faz, mas só que a máxima me diga com quem andas que te digo quem és, ou os grandes empresários que falam aí que você é a soma das 5 pessoas que você anda, ou até mesmo o Padre Fábio de Mello, não é à toa. Nós somos a consciência coletiva também, tá? Não entendi sobre dinheiro ainda. Então, vamos lá. Vamos falar. É um pouquinho mais complicadinho mesmo de ter esse entendimento de dinheiro e inteligência espiritual. Dinheiro nunca é causa. Se você focar só em dinheiro para ter as coisas, para ter um resultado, você está focando na escassez, tá? Aí você está vibrando que você não tem, tá? Eu quero fazer tal coisa para ganhar tanto de dinheiro. Aí você está vibrando que você não tem. Agora, se você vibrar naquilo que você gosta de fazer, não, eu estou fazendo porque eu sinto alegria em fazer. Eu estou fazendo porque eu sinto desafio, porque eu gosto. O dinheiro é o resultado. Exemplo disso nos seus empregos, né? Se vocês trabalham assim com grande motivação, com grande energia, com grande vontade, com grande determinação, em pouquíssimo tempo vocês se tornam líderes, quiçá empresários, né? Sai daquele emprego, não, agora eu quero montar o meu próprio negócio. Por quê? Porque a energia de vocês se expandiu, o campo aumentou para a prosperidade de vocês. Então, consequentemente, vai vir mais dinheiro, que é consequência de uma vibração maior. Vibrou maior, vibrou melhor, se sentiu melhor, se autoconheceu, sabe o que te faz bem e busca fazer as vibrações do que te faz bem, do que realmente te deixa mais elevado, é a consequência, tá? E aí, cabe até falar em Mega Sena, tá? Mas como é que ganhou? Vibrou naquilo, entrou naquela frequência e vibrou e veio, tá? Se sentir abastado. Mas como é que eu vou me sentir abastado se eu não tenho dinheiro na conta? Entrou na energia da reclamação, caiu, tá? E se sentir abastado não é eu me sinto abastado porque eu tenho dinheiro na minha conta. Eu me sinto abastado porque eu abro a torneira de casa e tem água ali. Porque eu abro a torneira do chuveiro e tem água quente ali. Eu tenho uma cama para dormir. Já começa nas pequenas coisas, tomando consciência de tudo isso. Liderança pesa. Liderança não pesa, tá? Se você souber delegar e não quiser ter o controle. Se você não quiser ter o controle e você souber delegar, não é para ser pesado, é para ser gostoso. E toda liderança tem um mestrado aí, tá? Você é mestre das pessoas e sempre que as pessoas venham buscar o que você está fazendo e aprenda. Então, você passa a ser uma gestora de pessoas. Não entendi sobre o dinheiro, né? Falamos. O que dinheiro tem a ver com espiritual? De novo, né? Abundância. Me sinto abundante. Me sinto capaz. Me sinto rica, tá? Sou rica de saúde. Sou próspera tenho uma casa para morar. Tenho uma cama para dormir, tenho roupas para vestir, posso assistir a programação que eu quero, tenho direito de escolher. Moro num país onde eu posso ir e vir, onde eu posso falar o que eu penso, onde eu posso escolher o que eu acesso de conteúdo. Tenho amigos que eu posso falar, me expressar como eu me sinto. Por aí vai, gente. Tudo isso é prosperidade.
Tudo isso é vibrar mais alto na gratidão, tá? E a melhor tipo de vibração, por incrível que pareça, é a alegria, tá? Então dá muitas risadas, é se sentir alegre, se sentir feliz, rir à toa, é uma vibração mais alta que o amor. Por quê? A vibração do amor só é contemplativa, né? Eu contemplo o pôr do sol, eu amo o pôr do sol, tô ali contemplando. E a alegria é movimento. Vocês conhecem alguém, alguma pessoa que é alegre e é parado, quietinho? É impossível, é movimento. E a vida espera da gente atitude e movimento. A energia espera de nós atitude e movimento. Ali está dizendo pesa no sentido de responsabilidade. Tá, e você acha que você evoluindo, você tendo inteligência espiritual, você não tem responsabilidade? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Só quero ver o que eu tô com 3 telas abertas aqui, mas tudo bem. Falei para vocês, né? Não, eu quero até determinada idade, eu quero ter a minha independência financeira, depois eu quero viajar pelo mundo e eu quero ficar nessa doce vida de dolce far niente, né? E aí? A consciência, a inteligência espiritual deixou? Não deixou. Por quê? Agora você tem mais conhecimento, né, Cris? Então agora você precisa passar esse teu conhecimento para que outras pessoas também tenham acesso. Então você teve um privilégio de ter a sua independência financeira mais cedo que a média e você teve o tempo de buscar o seu conhecer-se. E o que você vai fazer de posse dessa informação agora? Você vai continuar ficando no dolce far niente? Não consegui. Você entendeu ali como é que é? Então é assim, eu trabalho numa empresa, eu vou me dedicar bastante porque eu gosto, porque eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. De repente eu sou uma líder, eu sou uma coordenadora, eu sou uma gerente, eu sou uma diretora. E aí, Walter, muito bem-vindo. Desbloqueando ideias, muito bem-vindo. Então, conforme o nosso crescimento físico, financeiro, emocional, espiritual, nós vamos tendo novos desafios. Quando eu fiz uma trilha e eu fui para determinado lugar e eu vi aquela vista do alto, daqui a pouco eu quero fazer outra trilha mais alta, né, para ver uma vista de um outro lugar com mais desafios. E assim, ó, a vida é crescimento, tá? A vida espera da gente atitude. O universo ele é tão justo que ele só dá na medida do que você entrega para ele, né? Então não adianta ficar sentadinha de braços cruzados e querendo mais conhecimento, né? Então a gente tem que buscar isso e também nós vamos ter os nossos desafios, a nossa entrega vai ser maior, a nossa responsabilidade vai ser maior. Tem uma citação bíblica que eu acho muito interessante que fala assim: a quem foi dado, né, mais será pedido. E aquele que não tem ou que não deu, mais será tirado. Então, assim, se eu não me esforço em nada, eu também não preciso receber nada. Então, se eu me esforçar, eu acho essa palavra tão... parece que ela carrega um peso, né? Então, tudo aquilo que eu me dedico, eu tenho um retorno. Eu tenho um contraponto, né? Então, eu me dedico em alguma coisa e eu recebo também, em proporção ao tamanho da minha dedicação. Então, a inteligência espiritual, ela é muito mais abrangente aí do que muitas pessoas estão levando para o lado espiritual, para o lado religioso. Religião te liga a alguma coisa, algum grupo, alguma crença, ou a crença de algum líder, né? Então, eu vou me ligar a fulano de tal que fala de inteligência espiritual e que segue Cristo e ela vai me conduzir a que eu acredite nisso também. Isso não é inteligência, isso é religião, tá? Religião e manipulação. Eu vou te orientar
na medida daquilo que eu sei também, na medida daquilo que eu venho buscar, do que vai ser melhor para você. O que é melhor para você hoje? Para você hoje é melhor estar numa coletividade para praticar a sua religiosidade, tudo bem? A sua identidade de alma gosta disso, se sente bem, vibra maior, melhor e mais leve e alegre, tudo bem? A sua identidade de alma diz que você não quer saber de nada disso, que isso é balela, você só quer entender, não, mas tá falando de ciência, tá falando de física, tá falando de universo, então isso aí eu quero saber. Tudo bem? Tudo bem? Porque é a sua evolução, é a minha evolução. Dentro da minha evolução, eu entendi que eu preciso repassar isso para vocês, tá? E faço isso de coração. E faço isso assim com muito amor, com muita alegria. É como me dizem, nossa, agora os teus olhos estão brilhando. É porque talvez eu tenha achado essa identidade de alma da Cris Bebel. A identidade de alma dela, enquanto ela está nesse entendimento, né, de consciência, de inteligência espiritual, é isso. Depois eu não sei qual que é o caminho. Mas o caminho nesse momento é esse. E eu acho assim, eu não sei se eu consigo transmitir para vocês desse jeito tão simples que é para mim, tão tranquilo. Para mim é tão fácil, é tão leve, é tão fácil o entendimento disso, que eu não sei se eu consigo transmitir para vocês nesse mesmo entendimento, assim, nessa mesma leveza, nessa mesma clareza que eu sinto e que eu enxergo isso. Então, inteligência espiritual não está atrelado a nada, não está atrelado à religião, não está atrelado a lado A ou lado B, não está atrelado a bem ou mal, tá? Não tá, ela é neutra. É para onde eu vou conduzir com as informações e com o conhecimento que eu tenho, tá? Aí, ela é neutra e ela é limpa, certo? Então, assim, o que eu vou fazer com a informação que eu tenho? Eu vou fazer com a informação que eu tenho o melhor que eu posso dentro daquela consciência que eu tenho nesse momento. Certo, meus amores? Consegui me fazer entender. Vocês conseguiram entender um pouquinho mais. Eu poderia ficar a noite toda aqui conversando, mas a minha garganta não aguenta. Amanhã ainda tenho atendimentos e tenho aula para dar para os meus girassóis. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos ficar uns minutinhos por aqui ainda. Deixa eu ver se eu tenho perguntas aqui no YouTube. Por enquanto não, no chat. Vamos ver quem está aqui para nós darmos um tchau, então. Vamos lá. Vocês viram que eu mudei de cenário hoje, né? Eu vou contar para vocês por que eu tô aqui na sala. Porque que a lareira tá ligada. Aqui tá mais quentinha. Ana, querida. Will, quando você puder, me mande um direct, me conte como é que tá a sua vida, Will. Gostaria das novidades. Adriane, querida, Alê, Tereza, amada, eu sou Raeli, Willy. Esse nome eu acho um pouquinho difícil, mas eu vou tentar, tá? Rolling, Ledra. Fred, querido Fred, é nosso querido escritor. Para quem tiver interesse, eu já li 3 dos livros dele e, assim, sou apaixonada por 2 personagens, que é a Kelly e o Ed, tá? É de ficção científica, é futurista e tem muita coisa que ele colocou no livro dele quando ele já escreveu lá no passado, que tá começando a acontecer agora, tá? Fred, Ali, eu sou Raeli, Alessandra, Walter Luiz Silva, obrigada de você estar com a gente. Desbloqueando ideia, obrigada de você estar com a gente. Desbloqueando ideias, né? Interessante. Ah, tá.
olha que pergunta mais interessante. Com a inteligência espiritual, eu consigo identificar quem é falso? Consegue. Mas assim, precisa ter uma percepção muito aguçada e ver quando você está perto de determinada pessoa, né? Que você considera falso, para ver como é que você está vibrando, tá? Porque se você estiver nas vibrações mais baixas ali da tabela de Hawkins, você pode estar fazendo uma interpretação errada, tá? Você pode estar no mau dia, você pode estar irritado. Agora, se você estiver numa vibração mais acima, tá? Você não vai ter julgamento, tá? Você vai entender a pessoa como a pessoa é, do jeito que a pessoa é, mas não que isso queira dizer que você tem compatibilidade com essa energia. Tipo, eu não consigo conviver com esse tipo de energia. Quando eu chego perto, eu sinto um mal-estar, eu tenho alguma coisa ali que não tá legal. E tudo bem se afastar, tá? E tudo bem. Às vezes o padrão vibratório da pessoa, às vezes a pessoa nem é falsa, tá? O que pode acontecer é que a pessoa tá vibrando numa escala muito baixa em relação à sua, e quando vocês se aproximam para fazer a média das duas vibrações, automaticamente a sua desce. E aí você sente o desconforto, também pode ser isso. Não sei se eu consegui falso comigo. O que aí eu consigo identificar quem é falso? Falso comigo, no caso. Eu acho que eu consegui te responder, tá? Muitas vezes é a associação que a gente tem, que a gente entende aquilo como falso, mas a pessoa só está baixando energia. Aí, nesse caso, seria mais você observar as atitudes do que a pessoa faz, tá? Se a pessoa é aquilo que ela fala com você. Se as atitudes dela condizem com o blá, 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 tá? Porque blá, 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 até papagaio fala, né? Gente, eu acho que é isso. Meu telefone diz que ele está superaquecendo. Eu estou pressentindo que ele está querendo se despedir de mim e tá tudo bem. Ele já tá comigo há 4 anos, né? E tudo bem. É o novo, o renovo e nova energia chegando, né? E a gente tem que entender isso também, tá? Muitas vezes nós temos aparelhos em casa que se desgastam, que estragam ou que começam a estragar muito. E tudo isso tem vibração energética e também tem vida útil. E muitas vezes a vida está dizendo pra gente deixar aqueles aparelhos irem, pra gente se desfazer, porque a prosperidade quer entrar na nossa vida de um outro jeito. Ah, mas eu não tenho como fazer, como pagar, como isso, como aquilo. Você não sabe. Você não sabe como é que a vida vem e te traz as surpresas. Por isso que é interessante a gente estar sempre alinhados e sabendo onde é que a gente está vibrando. E para isso precisa autoconhecer-se, né? Todo mundo tinha uma época, eu acho que eu era jovenzinha, devia ter uns 16, 17 anos, que quando se falava em autoconhecimento, as pessoas confundiam com autoajuda, tá? Que isso era autoajuda, que isso era papo de gente maluca e coisa e tal. Mas quando a gente pode se conhecer, buscar, ir profundo dentro de cada um de nós, o reflexo aparece no externo. O externo vai mostrar como que tá o teu grau de evolução. Certo, meus amores? Muito obrigada. Mais uma live, né? Amanhã nós temos aulas, meus girassóis. Mais uma live. Vamos abrir lista de espera para novas turmas, tá? Ainda não sabemos quando, mas espero que seja breve. Muito obrigada para cada um de vocês que estiveram aqui, que participaram. Obrigada para vocês do YouTube também. Fiquem bem, descansem, durmam, façam a sua higiene mental antes de fechar os olhos,
e agradeça por mais esse dia. E que venham muitos mais pela frente. Beijinho! Tchau, tchau!